Hebreus 16, na galeria dos auxiliares da fé. Tem a galeria dos heróis da fé lá em Hebreus, Romanos 16, e a galeria dos auxiliares da fé. Aqui Paulo faz um resumo e saudações a pessoas que foram tão relevantes na história dele, na trajetória. Eu sei que algumas pessoas, a gente conta, faz pregações sobre elas, como Silas, Barnabé, parceiros, jovens como João Marcos. Mas aqui tem pessoas que não tiveram uma relevância pública, mas uma relevância na construção, na consolidação muito grande. E Paulo, no ápice da sua maturidade, ele faz menção a algumas dessas pessoas. E eu quero passear com você em algumas delas, a gente tirando lições aqui. Então fica com a tua Bíblia aberta aí, que a gente vai ler junto aqui. Amém? Pessoal da internet, tudo ok aí? Todo mundo ligado? Tá bem? Dá um tchauzinho aí para eu ver vocês. Ok, maravilha. Então Romanos 16, versículo 1 diz: recomendo-lhes a nossa irmã Febe, que está servindo na igreja de Cencreia, para que vocês a recebam no Senhor como convém aos santos, e a ajudem em tudo o que de vocês vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Olha Paulo falando dessa irmã preciosa, e o papel dela dentro da equipe ministerial é que ela era uma protetora. Uma pessoa que protegia o nome, a influência, o coração. Eu creio que nós precisamos ter esse tipo de disposição em nosso coração, de sermos protetores ministeriais. Ele está falando de uma irmã preciosa que servia numa igreja, mas o serviço dela se destacava pelo grau de proteção que ela causava para os ministros. E Paulo fala, inclusive de mim. Amém? Pessoas que protegem o teu nome, protegem você de fofoca. A fofoca é um assassino, irmão, de influência. E você não é fofoqueiro, aleluia. Eu tenho 30 anos como 33 anos de crente. Eu estou esperando até hoje ouvir uma pregação de um testemunho de um ex-fofoqueiro. Já ouvi de ex-ladrão, ex-homossexual, ex-adúltero, ex-tudo, mas ex-fofoqueiro. Estou esperando até... Jesus vai me fazer. Nós precisamos sermos protetores de influência. Não use a sua boca para estar falando mal de ninguém, irmãos. Para estar compartilhando meias verdades. Toda história tem dois lados da história, aprenda isso. Tem pessoas que vão chegar para você e vão querer um aconselhamento, vão vir com tantos dramas emocionais, que vai querer comprar você para o time deles. Para causar em você o sentimento que ela está, o drama que ela está. Mas todo lado tem outras histórias. Seja alguém sensato, ponderado, equilibrado. Espera conhecer outro lado da história. Toda a verdade tem os dois lados da história e tem a perspectiva de Deus, que é a melhor. Então, seja protetor, seja um guardião, amém? 3. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Olha o que ele diz: os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhe agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Eu e você hoje, igreja gentílica, igreja que não faz parte da comunidade de Israel, nós devemos gratidão a esses auxiliares, Priscila e Áquila. Pessoas que tinham um alto nível de comprometimento no serviço, a ponto de colocar a sua vida em risco, para que o evangelho pudesse chegar até nós aqui. Aleluia. Auxiliares comprometidos, auxiliares que não tinham a sua vida como preciosa, mas eles estavam numa equipe que tinha uma liderança, mas eles tinham o mesmo sentimento de Paulo, o mesmo nível de comprometimento, a ponto de colocar a sua vida para que o ministério acontecesse. Amém? Nós devemos gratidão a esses níveis de auxiliares aqui. Aleluia. 5. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu querido Epênito, primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia. Amém. Saúdem Maria, que muito trabalhou por vocês. Um auxiliar que muito trabalhou. Ele fala antes do Epênito, Fez, olha, esse cara começou primeiro.
É uma das primícias, né? Ele está com a gente desde o início, é o que Paulo estava querendo dizer. Pessoas que têm uma consistência ministerial. Já ouviu falar de um grande autor no evangelho atual chamado Rick Warren? Ele tem o livro, né, Uma Vida com Propósito e Uma Igreja com Propósito. Um grande, né, líder cristão. Uma vez estava vendo um estudo dele ele fez um estudo, ele pegou as 500 maiores igrejas do mundo. Ou foi do mundo, ou foi na América. E começou a estudar o que levou essas igrejas a serem grandes equipes. Ter grandes estruturas, grandes influências. E procurou o que tinha de em comum entre elas. Ele só encontrou duas coisas que em todas elas tinham. Uma delas era um líder com uma fé incomum. Um líder com uma fé determinante, que não ia retroceder, que não ia parar. Um cara indesistível. Ele usa essa expressão. E a outra coisa em comum era uma equipe que estava junto há muito tempo. Interessante isso. As igrejas que tinham uma consolidação, que tinham uma força, uma influência, uma bate-estrutura, as equipes não eram equipes neófitas, eram equipes que tinham um trajeto juntos. Isso me ensina muito. Se eu quero fazer parte de algo relevante para o corpo de Cristo, eu tenho que ser alguém consistente. Não posso ficar pulando de galho em galho. Árvore que não tem raiz não cresce. Você não pode estar um ano na igreja, outro ano em outro, outro ano em outro, outro ano em outro. Você não vai ter raiz, irmão. Você precisa criar identidade, raiz ministerial. Amém? Está comprometido com o lugar que Deus mandou você ficar. Aleluia. 7. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos. E olha que ele fala: e estavam em Cristo antes de mim. Né? Parentes, isso mostra que mesmo eles íntimos, eles souberam olhar para Paulo e reconhecê-lo como ministro, não deixaram a intimidade, não deixaram o parentesco, né, atrapalhar isso. Comprometidos ao ponto de ir para uma prisão. Se acompanhar um ministro, ir para o teste com ele é maravilhoso, ir para acampamentos com ele é maravilhoso. Você está disponível para acompanhar alguém para ir para a prisão junto com ele? Por causa das pregações dele, foi nem da tua. E outra coisa interessante que ele fala: eles estavam no evangelho antes de mim. Eram mais experientes do que eu, mesmo assim reconheceram o chamado de Deus na vida de Paulo. Pessoas que têm uma experiência, tinham vivência, mas reconheceram: rapaz, a unção para liderar está sobre ele. E mesmo assim eles se submeteram. Amém? Vamos lá. Verso 8. Saúdem Amplieto, meu querido amigo no Senhor. Uma vez eu estava na sala de um grande pastor, ele é um homem muito relevante. E ele chorando, ele dizia: Júnior, a duras custas, eu descobri que o ministério é um lugar de solidão. Ele dizia: nesse sofá já fui traído muitas vezes, enganado. Já recebi pessoas na minha casa que vinham com gravadores, me provocando por perguntas, para manipular os áudios e poder usar contra mim. Quando eu olhei aquilo, eu fiz: uau, que nível de deslealdade é essa? Eu entendi a dor daquele ministro, mas eu saí de lá com uma determinação no meu coração. Falei: Senhor, eu entendo a dor da traição que o Senhor me passou, mas eu determino no meu coração estar no ministério e ser alguém feliz. Você pode estar no ministério, irmãos, e ter amigos. Tem pessoas que você pode abrir o coração. Pessoas que vão te ajudar, que vão te levantar, que vão trabalhar com você. Aleluia, você tem que aprender a ser alguém. Você vai ajudar muita gente, mas, meu querido, você vai precisar de muita ajuda. Não é porque você é ungido que você é infalível, imbatível. Na pandemia, eu recebi uma ligação de um pastor amigo. Foi engraçado que eu estava com o Instagram aberto, era um entardecer assim, eu estava em casa. Já tinha tomado banho, já estava preparando para jantar. Eu estava com o Instagram aberto e tinha acabado de ver um vídeo dele pregando sobre fé na igreja dele no domingo anterior. Aí ele me liga, ele diz: Junião, eu sou. Olha a palavra deles: tu é o meu último recurso. Se não der certo contigo, já vou desligar o telefone e ligar para Renato para entregar a igreja. Eu estava deitado, eu estava deitado de samba canção. Eu falei para ele: homem, eu estou nem com roupa para esse tipo de conversa. Espera aí, eu me organizar aqui. Eu sentei e fiquei: espera aí, porque eu estava assistindo tu agora pregando sobre fé ontem. Tu me liga desse jeito. Ele fez: Junião, eu estou arrasado, cara. Algumas coisas difíceis aconteceram aqui, pressões, a pandemia travou, a situação, as finanças. E ele começou a abrir o coração. Ficamos horas naquela ligação. E a gente ria, chorava, compartilhava versículos.
Depois de um tempo de conversa, ele, deu certo. Vou ligar para Renato não. E teve com ele esses dias, é um grande amigo e um grande homem de fé. Só teve um dia vulnerável. Só teve um dia que, lembro de um outro pastor, esse é um senhor de idade, ele tem idade de ser meu pai. Certo? E ele me ligou por 2 vezes, eu estava em reunião, não pude atender. Fazia parte da nossa equipe de congregação. Só me lembrei de ligar para ele no outro dia. Eu fiz, meu querido irmão, me perdoe, ontem eu não consegui te atender. Estava em reunião, saiu tarde, eu só me atentei hoje em te retornar, me perdoe. Ele falou, não, varão, fica tranquilo, foi até bom. Eu disse, por quê? Ele disse, não, rapaz, ontem eu estava pensando em desistir de tudo. Mas já estou melhor, já respirei. Eu fiz, meu querido irmão, com certeza que tu ia deixar. Você é um grande homem de Deus. Vontade de desistir, olha, meu irmão, dá e passa. Eu lembro de uma vez, uma reunião na igreja lá. Tava a equipe, a gente faz reuniões de oração, são umas 20 pessoas. A gente senta, dá uma palavra, alguma coisa assim. Aí chegou o pastor Humberto. Se ele chegou, ele estava com uma cara assim, bem enjoada, assim, falando. Aí ele sentou e fez: quem aqui já pensou em desistir? Levanta a mão. Aí todo mundo, nossa, desistir, rapaz, nossa, desistir. Aí ele começou a se ajeitar assim, ele pegou a cadeira, ele tá sentado na cadeira assim. Aí ele pegou, se virou. Aí ele levantou as 2 mãos e os 2 pés. Quando ele fez isso, aí a gente fez uma ola, a gente... Uou! Aí ele começou a rir, a tirar onda, ele fez, rapaz, quem não pensou em desistir? Todo mundo pensa em desistir, mas rapaz, tem uma graça conosco. Existe demônio, existe pecado, existe carne, mas existe graça, existe Espírito Santo, existe unção e existe amigos que vão ser braço, vão ser socorro. E, irmão, se você é um auxiliar, você precisa de amigos. Você não precisa viver isolado, sozinho, você precisa de amigos. Um outro pastor nosso, às vezes, veio reclamar com a gente lá, fez, pastor, precisamos fortalecer a unidade, nós temos pouca unidade aqui, as igrejas estão isoladas. E ele começou a trazer esse depoimento. Eu fiz, peraí. Fiz, queridão, isso é uma experiência tua. Isso que tu está falando aí, isso não acontece não. Não, pastor, entendi. Isso não, o problema é você que não é amigo dos outros. Mas eu estou cheio de amigo. Agora dizer para tu o negócio, falando para ele, tu é chato demais, velho. Tu não paga uma pizza para ninguém. Tu não comemora uma conquista de nenhuma igreja. Os irmãos fazem evento com fraternização, tu só quer que o povo vá na tua igreja. Tu fosse para a igreja de quem? Visitar, comemorar. Quem lá dos caras tu chamou para pagar um almoço para eles? Agora tu quer que o povo seja teu amigo? Bicho, tu é chato demais. Se você não ora por amigos, você se torna alguém amigável. E aí você se conecta com pessoas. Paulo, grande pregador, disse, eu tenho amigos. Você tem amigos? Tem alguém que você pode chorar, confidenciar, rir das suas bancadas? Aleluia. Vamos lá, verso... Para onde? 9. Saúdem Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os da casa de Aristóbulo. Saúdem meu parente Herodião. Eu só estilo o nome dos auxiliares. Meu irmão, cada nome feio. Urbano, Eustáquis, Apeles, Aristóbulo. E vai melhorar para frente, vê só. 12. Saúde Trifena e Trifosa. Um bom nome para seus filhos aí, para suas meninas. Nome bíblico. O povo quer nome bíblico? Aí, nome bíblico. Trifena e Trifosa. Meu amigo. Saúdem a querida Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saúdem Rufo, eleito do Senhor, igualmente. Olha o que ele fala. A mãe dele, que tem sido mãe para mim. Fala para você, mulher de Deus aqui, ungida do Senhor. Se prepare para ser mãe de ministérios. Sobre vocês tinha uma graciosidade, uma unção, uma relevância. Eu sei que hoje em dia, cada vez mais, nós precisamos sermos mais prudentes com a ética ministerial, a maneira como a gente expressa um carinho, um cuidado, principalmente publicamente, né? Mas existe uma graça sobre vocês, irmãos, para serem protetoras, cuidadoras. Estava falando com o Luiz Felipe lá na sala, Felipe, eu sou tão grato, cara, porque hoje eu estou fazendo o que eu faço, servindo no ministério, podendo pregar, mas eu sou grato a Deus por uma mãe
Lá no Recife, essa é uma senhorinha bem conhecida chamada Irmã Dalca. Né? Alguém conhece aqui a Irmã Dalca? Rapaz, ela tá hoje com 92 anos. Tem mais saúde do que você. Rapaz, ela é ungida, turbinada, acelerada. Soltar ela aqui, ela já começava a profetizar, já começava... Rapaz, eu estava com 16 anos, ela chegou numa manhã para mim. Naquela semana eu tinha conversado com meu pai, que eu ia fazer uns cursos preparatórios, uns cursos técnicos. E ela chegou para mim no domingo de manhã, ela fez: ei, Deus falou comigo, tive uma visão, um sonho com você. Jesus me visitou e mandou pagar o seu rema. Porque ele disse: se eu não pagar o seu rema, você vai se desviar. Aí eu ouvi aquilo e fui falar com meu pai: pai, eu vou fazer o curso técnico, não, vou fazer o rema. Eles conversam, pai, meu pai já estava meio desviado já. Ele fez: mas a gente combinou, você vai fazer o curso lá, e ele queria fazer esse curso de refrigeração. Eu disse: pai, mas foi a irmã Dalca que disse que Jesus falou com ela. Ele disse: não, fale com ela. Eu disse: não, fala o senhor. Ele disse: não, com ela eu não falo não, tu vai ter que fazer o rema mesmo. Ela mandou, tu... Ele falou comigo como que diz assim: rapaz, tá lascado, vai ter que fazer o rema mesmo. Ela pagou um ano inteiro. E eu fiz aquele rema por ordem dela. Fiz amuado, emburrado. Acabou o primeiro ano, eu fiz: não, tá pago o que ela falou com ela. Aí começou o segundo ano. Ela disse: ei, Deus falou comigo de novo. Que para eu pagar o seu segundo ano, senão você vai se desviar. Eu disse: caramba, bicho, nem desviar em paz eu consigo. Né? E eu disse: não, irmã, eu não estou querendo fazer ela fazer nada, vai fazer o segundo ano. Ela disse: sim, senhora. Sabe, uma voz de mãe, uma autoridade, um temor, uma santidade. Né? Ela não perguntou se eu queria. Naquele terceiro mês do segundo ano, tive um encontro com Jesus tão apaixonante, que me queimou meu coração e me faz estar apaixonado por Jesus até hoje. E eu sou grato a Deus por uma mãe no ministério como ela. Alguém usado em generosidade, em honra, alguém que usou da sua autoridade para dizer: ei, você tem um propósito. Eu acredito em você, vou investir em você. Ei, mulheres de Deus, se preparem para ser mãe de muitos. Gerar filhos espirituais, acreditar, ser investidoras, ser mulheres que vão liberar palavras, que vão acreditar. Existe uma graça em vocês. Principalmente as mulheres mais maduras aqui, as mais experientes, se preparem para ser protetoras, cuidadoras de ministros. Abrir os olhos de ministros. Aleluia. Esses dias o Cristiano chegou para mim e fez: ei, sua foto do Instagram está só com você. Bote foto da sua família, viu? Com Rebeca, com os meninos. Opa, nunca parei para pensar nisso, irmã. Mas graças a Deus por uma mãe que diz: ei, tem faro. Estou farejando você, viu? Bota a foto da família lá. Eu sei que nem tinha pensado nisso. Tinha visto uma foto pregando, achei legal, tinha botado. Mas são um tipo de percepções que só mães espirituais têm. De proteção, de cuidado. Mas se levante para ser protetoras, irmãs, de homens e mulheres de Deus no ministério. Ser guardiões, serem investidoras. Prepare para ativar um propósito. Eu sou grato a Deus por aquela mulher tão ungida. Eu penso que ela chegou aos 92 anos com tanta saúde, porque ela tem sementes de honra na jornada da vida dela. Ela tem 92 anos, eu a conheço há 30 anos. Eu nunca vi ela ficar um ano sem investir em pessoas do Rema. Não é em uma pessoa não, em pessoas. Ela é uma grande investidora de vidas. Tem gente que investe em bolsa, tem gente que investe em criptomoeda. Ela investe em propósito. Aleluia. Deus tem recompensado a vida dela. Aleluia. Estou aonde? 14. Saúdem Ansícrito, Flegontes, Hermes, Patrobas, Hermas, a misericórdia, e os irmãos que se reúnem com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas, e todos os santos que se reúnem com eles. Saúdem uns aos outros com beijos santos. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações para esses auxiliares. Pessoas que hoje seriam a equipe de mídia, que seriam os diáconos das igrejas, seriam a turma que os hospitaleiros, né, aqueles que hospedavam os ministros, mas foram a turma que fez o ministério de Paulo acontecer. Eles: olha, todas as igrejas de Cristo honram a vida de vocês.
auxiliares fiéis, leais, protetores, generosos, cuidadores, né, que se sacrificaram para que o ministério acontecesse. E hoje eu e você temos o livro de Romanos, temos as cartas de Paulo, porque tinha uma equipe representando ele. Aleluia. Vamos lá, vamos falar assim alguns personagens bacanas. Timóteo, Filipenses 2. Filipenses capítulo 2, versículo 19. Filipenses 2, 19. Diz: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícia de vocês. 2,19. Porque não tenho ninguém com este mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam os seus próprios interesses, não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do pai. Portanto, é este que espero enviar tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Mas confio no Senhor que também eu mesmo, em breve, irei até aí. Aleluia. Timóteo, alguém enviado que foi provado. Paulo, ele fala, o caráter dele foi provado. Amém? Foi experimentado. Sabe, irmãos, nós vamos precisar da prova do nosso caráter. Deus conhece o seu coração, sim, mas as pessoas vão precisar conhecer os teus frutos. Aleluia. E como ministros, Timóteo é uma prova de alguém fiel e leal. Como assim leal e fiel? Se você procurar no dicionário português, colocam sempre como sinônimo. Se você procurar lealdade, diz que é fidelidade. Se você procura fidelidade, diz que é lealdade. Se é a mesma coisa, por que é diferente? Eu fui cascavilhando e fui atrás, você vai encontrar a raiz dessas palavras no latim. E aí, lealdade vem de legalis, fidelidade vem de fidelis. Fidelidade é uma relação com o outro, é uma ação externa, é um compromisso com alguém. Eu só posso ser fiel a uma segunda pessoa, a uma terceira pessoa. Pessoas fazem contrato de fidelidade. Você paga uma operadora de celular aí, claro, Vivo, é um contrato de fidelidade. Você paga ela, você é fiel no pagamento, ela te entrega um serviço. Ok? Então, existe contrato, mas sempre tem a ver com uma outra pessoa. Você está dando prova e é fiel até que, tá me entendendo? Nessa relação. Lealdade, ela é diferente porque lealdade, ela não precisa de um outro. É uma determinação pessoal. O leal é porque é. É um compromisso seu em se manter firme a virtudes, independente do valor do outro. Entenda bem isso. Fidelidade, para ser uma virtude, precisa ter lealdade dentro dela. Porque tem gente que é fiel a bandido. Isso é virtude? Tem gente que é fiel ao PCC, à máfia. Fiel a políticos enganosos. Isso é virtude? Porque embora tenha um compromisso, não tem lealdade dentro dele. Então a lealdade é um pacto interior que me faz ficar firme com as virtudes que agradam o coração de Deus. Dá um exemplo prático. Né? Quem gosta de futebol aí vai conhecer o melhor. No Brasil nós temos um dos grandes clubes de futebol chamado Corinthians. Esse Corinthians tem uma grande torcida organizada que se autodenomina a Fiel. Né? A Fiel. Os caras são altos, são conhecidos no Brasil inteiro. Eu já fui dentro desse clube, já conversei com alguns jogadores. Recentemente teve várias polêmicas, porque alguns desses jogadores não estavam desempenhando bem o futebol deles. E essa torcida, a Fiel, ameaçou abusar as filhas desse jogador. Ameaçou matar a sua esposa. Quebraram o carro dele, porque ele não estava jogando bem. Eles são fiéis? São. Eles nunca vão deixar de ser corintiano. Eles não são leais. Corinthians, eles nunca vão deixar de ser corintiano. O time está vindo, vou virar palmeirense. Nunca vai acontecer. Esses caras são fanáticos. Eles têm um compromisso com o clube de ser a fiel. Mas eles não têm virtudes de honra, de respeito, de parceria, de gratidão. Você joga no meu time, mas se não fizer o que eu quero, eu mato você.
Está entendendo? Então, fidelidade é um compromisso, mas para ser a fidelidade dos padrões bíblicos, ela antecede lealdade. E lealdade, ela é externada por atos de bondade, independente da pessoa merecer ou não. Deixa eu te contar uma história, eu contei hoje já no ministério. Eu vi essa história há um tempo atrás, me abençoou muito. Desculpa, gente, acabei deixando fora do modo avião. Opa, perdão. Tempo atrás, acho que 2016, o pastor Scott Webb que eu citei, ele tinha voltado ao Brasil e ele trouxe um ministro americano junto com ele. Era um dos rapazes que tocou com o irmão Reagan. Lembro que era um moreno alto, ele era bem grandão ele. E ele aparece em muitos vídeos do irmão Reagan, ele sempre afogueado, tocando. E a gente entendeu que o pastor Scott Webb queria dar ele algumas experiências, acho que ele estava precisando recomeçar algumas coisas na vida dele. O nome desse cara era Darrell. Quando ele esteve no Recife, o pastor Scott Webb pregava e num dos momentos de mesa, ele chamou o pastor Humberto e falou algo que abençoou muito toda a nossa equipe. Ele contou uma história do irmão Reagan. Ele disse, olha, sabia que um dos grandes amigos do irmão Reagan era um homem chamado Doc Horton, que foi inclusive um dos conselheiros do pastor Bud em criar o Ministério Verbo da Vida. Foi esse senhor, muito ungido, um grande homem de Deus. Olha, eles eram muito amigos, as esposas se gostavam muito, gostavam da comida, né, das famílias. E irmão Reagan, quando percebeu que iria partir, decidiu ficar a última semana, não sei se deu a entender que era uma espécie de fazenda do Doc, ficaram juntos os últimos momentos. A amizade deles era muito bonita, eles eram muito divertidos um com o outro. Mas ele falou, eles não começaram assim. Diz que o Doc era muito perseguidor do irmão Reagan. Falava mal do ministério dele e das pregações dele. Até que certo dia ele foi para uma conferência que o irmão Reagan estava pregando e ele ficou quebrantado. E falou para a equipe dele, meu Deus, nós precisamos que esse homem vá em nossas igrejas e que o nosso povo escute da fé que Deus colocou no coração dele, da fé que opera no ministério dele. E em algum momento ele abordou o irmão Reagan e o chamou para ir pregar, né, nas suas igrejas. E ele disse que ficou encantado com a gentileza do irmão Reagan. Que o irmão Reagan disse para ele, Doc, que o Doc dizia, nossas igrejas são pequenininhas, nossa estrutura é pequena, mas se possível nós queremos muito lhe ouvir. E o irmão Reagan dizia para ele, olha, não tenho nenhum problema em pregar em igrejas pequenas. Se Deus falar comigo, eu vou nas suas igrejas, não tem nenhum problema, Doc. E disse que o Doc ficou tão constrangido com a gentileza do irmão Reagan que decidiu se confessar. Ele disse, olha, eu preciso abrir meu coração para você, eu preciso dizer para você, irmão Reagan, que eu falei muito mal de você e eu falei muito mal das suas pregações. E o Darrell falando que o irmão Reagan olhou para ele e fez, eu sei. Como assim você sabe? E você sabe que eu falo mal de você e mesmo assim está disposto em nos ajudar? E aí a resposta do irmão Reagan é uma resposta que expressa lealdade. Olha o que ele disse. Doc, não andar em amor é um problema seu e não meu. Mesmo que você não ande em amor comigo, isso não vai me impedir de andar em amor com você. Tá? Eu vou abençoar o seu ministério. Quando eu falo de lealdade, é você ter um compromisso com virtudes de amor, de fé, de honra. E mesmo que pessoas falhem com você, mas você tem um enraizado do seu coração, um pacto de lealdade com Deus. E essa lealdade vai te levar a ser fiel às pessoas corretas. Se você é leal, você não vai ser fiel a bandido. Se você é leal, você vai ser fiel a pessoas que também carregam virtudes de lealdade. E é essa fidelidade que Deus espera da gente. Não é só ter um compromisso, é ter um compromisso com as pessoas certas, com as virtudes certas. Amém? Coríntios fala que se requer dos dispenseiros, dos pregadores, que sejam encontrados fiéis. E Paulo fala aqui que Timóteo foi alguém que foi provado. E aí eu quero que você guarde isso. Que fidelidade, irmãos, anote isso aí. Fidelidade ultrapassa a barreira da empolgação. Fidelidade ultrapassa a barreira da empolgação. Até onde vai a tua fidelidade? Até onde você suporta? Fidelidade ultrapassa a barreira da empolgação. Paulo fala, Timóteo foi provado, ele foi experimentado. Timóteo começa o ministério dele, meu irmão, com 15 para 16 anos. A primeira proposta de Paulo para ele é uma cirurgia. De fimose sem anestesia. Só
Você aí tem pai grego, a mãe não lembro bem, pai grego, a mãe é judia. E você vai passar por lugares que os judeus vão te reprovar, porque você não fez a circuncisão. Quer entrar no ministério? O cara já, menino 16 anos, 17 anos, cheio de hormônio. Vai ter que cortar aí o negócio. Olha o convite ministerial do cara. O cara já entra sabendo que o preço vai ser caríssimo. Começa uma jornada com Paulo de trajetória, de pressões, de perseguições. Ele foi provado. E aí Paulo chega e olha, esse me serve como um filho ao pai. Eu posso enviar ele até vocês, porque ele é leal de coração. Esse tem o mesmo interesse por vocês que eu tenho. Uma relação que ultrapassava o protocolo ministerial, o serviço de chefe e patrão. Uma relação familiar com provas de fidelidade e de lealdade. Fidelidade ultrapassa a barreira da empolgação, irmãos. Já parou para perceber que Judas estava com Jesus? Quando lá em João, né, algumas pessoas se afastam, Jesus Cristo começa a pregar: quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não é por mim. A turma começa: oxe, a gente veio aqui para comer pão do milagre, para ver o milagre acontecendo, vamos embora. E muitos começam a ir embora. E Pedro vai falar para Jesus, Jesus Cristo diz: olha, vão também. Vai lá. E Pedro diz: Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Judas estava lá. E ele não foi. Ele ficou com Pedro e com os discípulos. Ele estava fiel até aquele momento, tá me entendendo? Depois, mais um pouquinho, ele vai lá e arrebenta, entrega Jesus por moedas. Até onde você consegue ser fiel? Até onde você consegue suportar? Não treine e exercite seu coração em fidelidade e honra para você não se perder. A Bíblia fala que nosso Jesus, ele foi fiel até morte, e morte de cruz. Se fala que ser fiel até, ou seja, existem níveis até, então até morte e morte de cruz. Até onde vai a tua fidelidade? Né? Tem gente que, pastor, não me empolgo mais. Irmãos, fidelidade ultrapassa a barreira da empolgação. Empolgado não, fiel se permanece. Você está lá, você está comprometido, você tem uma jornada, você tem um alvo, você não para no meio do caminho. Amém? Você não é daqueles que retrocede, você vai até o fim. Fidelidade também é um endereço no reino de Deus. É necessário que aquele seja encontrado fiel. Interessante isso. O Senhor fala para Davi: encontrei Davi, meu servo, com meu santo óleo ungi. Se eu quero novas unções, eu preciso ser encontrado como um servo fiel do Senhor. Há um tempo atrás, nós precisávamos de um pastor para assumir uma congregação, e tinha um irmão da nossa igreja que tinha sido pastor em outra denominação, e a nossa igreja estava financiando um rema para ele. Era um rema que não era na nossa igreja, era em outra igreja. E o pastor Humberto falou comigo, falei: Júnior, cara, tem aquele irmão lá, vê como é que ele está, para ver se ele pode assumir aquela obra. Ele fazia parte da nossa diaconia, aluno do rema. Aí eu procurei saber com a liderança da diaconia, como é que aquele fulano tal, aquele casal tá. Eu falei: pastor, as duas escalas, aí ele parou de vir. Mas foi mesmo. Pensei que alguns amigos que tinham contato com ele, falei: cara, como é que tá fulano? Ele fez: Júnior, eu soube que teve uma briga lá tão grande que voou panela pela janela. Misericórdia. Liguei pro rema, fiz: olha, como é que tá o nosso aluno tal. Ele fez: rapaz, ele parou de vir. Eu falei: mas a gente não tá pagando aí a ele? Ele fez: mas ele... Aí eu voltei para o pastor com esse depoimento. Eu disse: pastor, até onde eu sei a família não está bem, nos serviços do departamento não está fluindo bem, e no rema estava perto de concluir, ele começou também a falhar nisso. A gente lamentou e pensamos em outro nome, procuramos em outro nome, mas aquilo ficou no meu coração. Eu fiquei pensando: pai, falando com Deus, que a mesma direção que a gente teve para chamar aquele irmão, nós tínhamos tido o mesmo sentimento, a mesma percepção com outros nomes e que deram muito certo. Eu falei: Senhor, o Senhor nos guiou para fulano e tal, foi a mesma modo operante, deu certo. O Senhor nos guiou para tal igreja, foi o mesmo modo operante, deu certo. E nos veio essa mesma impressão sobre esse irmão e deu errado. Onde está o erro aí? Onde foi que a gente errou? Onde foi que a gente não entendeu o que era o Senhor falando? E o Senhor começou a ministrar no meu coração, dizendo: não tem nenhum erro aqui. Essa oportunidade era dele. Essa vaga era para ele. Eu tinha promessas para ele sobre isso.
E eu lembrei do texto de Coríntios que fala que é necessário que o dispenseiro seja encontrado fiel. Era como se Deus estivesse dizendo, olha, eu fui ao encontro dele, mas quem não estava lá era ele. Mas aquilo que eu prometi eu estava disposto a cumprir. Fidelidade, irmãos, é um requisito. É um endereço. Deus falou com você, permaneça fiel apesar de. Pessoas vão falhar com você, pessoas vão errar com você. Eu aprendi que perseguição no ministério é igual a imposto em renda. Né? Quanto mais renda, mais imposto. Quanto mais unção no ministério, meu filho, mais perseguição. Aleluia. Boas novas para você aí. Saiba lidar com ela e não abrir mão da sua fidelidade por causa da perseguição dos outros. Mas permaneça fiel. Timóteo tinha virtudes de ser alguém provado, experimentado. Alguém que Paulo podia enviar. Imagina aquele contexto, irmãos. Hoje nós temos mídias sociais, temos relatórios, temos aplicativos, né, temos telefonemas, videoconferência, podemos pregar aqui, pessoas de outras cidades ouvirem. Mas Paulo era enviado por Timóteo. Timóteo era enviado por Paulo para igrejas, para regiões, que até ele ir e voltar, aquilo ia demorar meses. Então tinha que ser alguém que tinha muita precisão na comunicação. Não dá para enviar Timóteo, ele chega lá e dizer, não, vou inventar um negócio aqui. Vou pregar uma novidade aqui. E lá colocar a doutrina deles até que ele voltar para Paulo. E Paulo corrigir, os danos já tinham acontecido. Então precisava alguém muito confiável na doutrina, na palavra, no caráter, na intenção. Paulo fala, os outros estão procurando só o que é de si próprio. Esse está procurando o que é de Jesus Cristo. O que é que você está procurando em uma escola de ministro? Salário de pastor? Você está procurando as ofertas por pregar bem? Procure o que é de Jesus Cristo, irmãos. E pessoas vão te recompensar, pessoas vão ser recompensa de Deus para você. Não estou reclamando de salário, sou muito bem pago, glória a Deus. Grata a Deus por isso. Mas não deve ser a tua motivação. Amém? Procure o que é de Jesus Cristo. Um outro auxiliar na fé, podemos aprender com ele, Tito. Vamos lá em 2 Coríntios 8. 8:16. Antes de 8:16, vamos ler 7, versículo 5. Interessante isso aqui. Paulo falando, o grande apóstolo da fé. Porque quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum alívio. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Meu irmão, um cara do tamanho de Paulo, passando por pressão, tu imagina, cara, quem vai ajudar um cara como esse? Deus, manda Pedrão aí, João, porque é os únicos do naipe do cara aí. Mas Paulo fala temores, pressões que ele passou. Pressões ministeriais. Paulo, o grande homem da fé, o cara que tinha visões com anjos, os caras que o anjo vinha e abalava prisões. Ele disse, era temores por dentro e por fora. Mas existe um Deus que consola os abatidos. Ele me consolou enviando um auxiliar abençoado. Tito, quando chegou, foi o consolo de Deus. Irmão, se prepare para ser o consolo de Deus para a sua equipe. Para o seu pastor. O período que o seu pastor passa pressão não é um período de fraqueza, propício para traições. Tem pessoas esperando a fraqueza, o momento de enfraquecimento do seu líder para dizer, olha, agora é a hora de falar com o ministério, de sabotar, dele sair de cena, dele abrir espaço. Não, querido, isso é hora de você dar prova de fidelidade e lealdade. Eu lembro quando o pastor Bud faleceu, aquilo mexeu muito com o meu pastor. Nos 2 anos anteriores àquilo, a mãe do pastor Humberto tinha falecido. Poucos meses, a mãe de Cristiane tinha falecido. E aí, poucos meses, veio o pastor Bud. E nossa igreja estava crescendo e a agenda do pastor estava muito puxada, muito cansativa. E ele entrou numa estafa física e emocional. Teve um dia que ele subiu no púlpito para pregar, um domingo à noite. Ele abriu a Bíblia, a igreja estava louvando, adorando.
Ele fez caretas assim, olhou, aí apontou para mim, fez. Eu me liguei, né, como ele estava, subi no púlpito, abri a Bíblia e preguei como se tivesse sido combinado. Foi lá e ninguém percebeu aquilo ali. Quando acabou o culto, eu chamei Edgley. Eu disse, Edgley, o pastor não está bem não. Ele disse, o que foi? Os caras não viram não, que ele chamou. Ele disse, cara, não percebi não. Eu disse, alô, acorda. Os caras, vamos lá, vamos dar um alô para ele aí. E fomos para casa dele. Na varanda dele, chegou lá, ele fez, rapaz, eu estou cansado. Cara, eu não senti a unção quando eu subi lá em cima. E rapaz, cuide da igreja aí vocês, e enquanto eu vou me recuperar aqui. Eu e Edgley fizemos um combinado de proteger o pastor e não passar esse sentimento para a igreja. Isso demorou alguns meses. Aí eu vi a história de um homem de Deus chamado Wayne Cordeiro. Esse cara é um pastor lá no Havaí. Ele tem vários livros, entre os livros deles é Andando com Tanque Vazio. E onde ele conta dos burnouts que ele passou, das estafas físicas, emocionais, e como você pode se levantar nisso. São livros maravilhosos. E um desses livros chama-se Mentores Segundo o Coração de Deus, onde ele conta também um detalhe da sua vida. E ele conta quando ele teve essa crise no ministério dele. E ele disse que uma coisa que ajudou ele foi o seguinte: ele estava assistindo uma série de reportagens que num certo espécie de jardim botânico lá ligado a Los Angeles, algumas árvores gigantes que são chamadas de sequoias gigantes. São árvores assim que você não consegue abraçar elas, são árvores de 500 anos, 400 anos. E disse que nesse bosque lá, essas árvores estavam caindo, né, involuntariamente. E teve uma série de botânicos, de pessoal lá da área que ficaram acompanhando para entender o porquê daquelas árvores estarem caindo assim. E entre algumas resoluções que eles tiveram a decisão de colocar cercas ao redor dessas árvores. Porque eles chegaram à conclusão de que tinha muito movimento de gente que passava fazendo exercício, andando, caminhando, e pisava as raízes dessas árvores, e começaram a enfraquecer essas árvores, por causa do quantidade de movimento. E que uma das maneiras de proteger aquelas árvores era colocar cercas, para as raízes voltarem a ficarem fortes, firmes. O Wayne Cordeiro disse que quando estava ouvindo essa reportagem, ele disse que Deus fala com ele. Ele fez, é isso que eu quero que você faça no seu ministério. Eu quero que você coloque cercas sagradas. Tem muito movimento, a sua agenda é muito grande e você está abrindo mão do tempo comigo. Você está mais preocupado com a ausência de problemas do que ocupado com a minha presença. E ele colocou cercas no ministério dele, travou a agenda e investiu um tempo num devocional. E é de aí onde vem um livro Mentores Segundo o Coração de Deus, que ele vai falar sobre como ele foi mentoreado por Jeremias, Daniel, Isaías, Davi. E quando eu vi essa história, eu compartilhei com o pastor Humberto. Ele fez, cara, é isso. Eu vou colocar cercas sagradas. Ele travou a agenda e começou uma jornada com o Senhor, de oração, de comunhão, de cuidar do seu corpo físico, de melhorar a alimentação. E ficamos, eu e Edgley, balanceando a igreja, cuidando da igreja, e para a igreja a gente passava que estava tudo normal, natural. E nossa agenda ficava muito de estar um tempo com ele, de se ocupando com ele. Aí teve um dia que eu estava escalado, nesse domingo eu estava escalado para pregar. Eu estou no púlpito, eu estava louvor, e agora eu estou lá com a Bíblia aberta, e eu vejo ele entrando por trás da igreja. Quando ele está entrando assim, ele olha para mim e faz, sai, sai. Aí eu disse, amém, irmão, se prepara para receber o pregador dessa noite, aleluia, pastor, pode vir, aleluia. Ele sobe no púlpito, irmãos, e aquela unção profética vem sobre ele, o mover de Deus sobre ele, aquele fluir, sabe, do Senhor no culto, e nossos olhos brilhando e ver ele bem. E dentro de mim eu lembrava daquela, sabe aquela música de torcida organizada, né? Oh, o campeão voltou, o campeão voltou. Sabe, de ver aquele levantado, e hoje a gente olha para trás, ele me dá a liberdade de conversar isso com vocês, e ver que numa jornada ministerial, irmão, não vai ser só crescimento, não vai ser o gráfico só apontando para cima. Pode e haverá tempo de pressões, perseguições, mas o fato da tua liderança não estar no seu melhor desempenho, não é a hora de mudanças, é a hora de você dar prova de fidelidade, de proteção, de lealdade, de resguardar daquilo que ele semeou em você, ele colher. Na sua vida foi muito semeado, irmãos, palavras, sabedoria, profecia.
É digno que aqueles que investiram em você colham também da sabedoria que opera em você, da prosperidade financeira que opera em você, da unção que opera em você, de encorajamento, de força e vigor. Aleluia. Amém. Seja alguém que traz essas respostas de Deus para as pessoas, para a sua equipe. Tito, ele era esse consolo de Deus. Outra coisa que Paulo fala aí, vamos lá, lê em 8,16. Diz, mas graças a Deus que pôs no coração de Tito, olha o que ele diz, a mesma dedicação que temos por vocês. Ele atendeu ao nosso apelo e, mostrando ser muito dedicado, partiu voluntariamente para encontrar-se com vocês. A mesma dedicação, Paulo diz, Paulo era o líder do ministério, o visionário do ministério. Diz, olha, esse tem a mesma dedicação por vocês que eu tenho. Amém. Capítulo 12, verso 18. Pedi a Tito que fosse até aí e mandei com ele outro irmão. Será que Tito explorou vocês? Não é verdade que temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Muito forte isso. Só enviei Tito até vocês. Fala aí para mim. Paulo está se garantindo pelo seu auxiliar. Esse explorou vocês? Eu conheço ele. Nós temos o mesmo espírito. Uma coisa que nós admiramos na vida do nosso apóstolo Guto Emery é ver nele o mesmo espírito que operava no pastor Bud. Como ele bem fala, ele tem temperamento diferente, mas tem a mesma seriedade com a visão que Deus confiou a ele. Amém. Uma coisa que eu amo nesse ministério é a liberdade que ele nos dá para termos nossa identidade, nosso jeito. A gente não é uma franquia, né, que a gente se modela, né, que a gente copia, fala igual o outro fala. Você tem o seu jeito, sua liberdade, né, crescemos com isso. Nós temos uma unidade sem termos uma uniformidade. Temos nosso jeito, nossa peculiaridade, limitações, um tem um jeito aqui. O ministério respeita a visão de cada igreja, de cada bairro, de cada lugar. Embora tenhamos uma mesma visão doutrinária. Mas a coisa que eu admiro é como o nosso amado Bispo Guto abraçou esse espírito da fé. Né? No pastor Bud, a mesma seriedade, a mesma pisada, a mesma valorização pelas palavras, os mesmos ensinos, os mesmos livros. Isso gera uma rede, irmãos, de confiança embaixo dele. Nós estamos distantes, né, em termos de cidade, estrutura, mas a gente está lá trabalhando, é confiável. Investimos nossa vida, tempo, finanças, saber que não haverá mudanças bruscas no ministério. Ninguém está aqui aventurando. Você tem uma liderança que é como um farol, ou seja, é um lugar fixo, firme, que está sempre iluminando. Né? E nós devemos aprender a reproduzir esse espírito. De olhar e dizer, rapaz, aquilo que está operando nele. A Bíblia fala que em Josué tinha o mesmo espírito de sabedoria que operava em Moisés. Aquilo que era visto em Moisés de sabedoria, de unção, repousava sobre Josué. Eliseu tinha do mesmo espírito. Quando Elias sobe, o manto dele cai sobre Eliseu. Eliseu pega o manto, bate no rio, o rio abre, ele atravessa. Os alunos da escola de profeta, vendo aquilo, disseram, olha, sobre Eliseu está a mesma unção que operava em Elias. Você tem sobre você a unção daqueles que vieram antes de você? Jesus tinha prazer em reconhecer. Ele disse, olha, o que eu faço, eu não faço por mim mesmo. Eu faço aquilo que vi o Pai fazendo. Jesus Cristo, ele não tinha problema em reconhecer que os movimentos deles eram espelhados no Pai dele. Aleluia. A gente olha para o nosso bispo hoje, né? É bonito ver ele. Olha a quantidade de vezes que ele fala do pastor Bud em suas mensagens. Na verdade, eu não consigo lembrar de uma mensagem que ele trouxe que não citou o pastor. Aprendi isso, vi isso, foi exemplo nisso. Está sempre trazendo um modelo. Olha, eu aprendi com ele. Isso traz uma segurança, uma confiança, irmãos. Para alguns isso é fraqueza, falta de identidade. Mas para esses que pensam assim, é para que não, eles é que são fracos na sua construção. Eles não têm segurança em reconhecer quem está sobre eles. Aleluia. Reconheça a sua identidade ministerial. Uma vez eu fui numa igreja em Miami. A igreja chamada El Rei Jesus.
É a maior igreja hispânica, né, em espanhol, lá daquela região ali da Flórida, que é do apóstolo Guilhermo Maldonado. Era uma conferência do Espírito Santo, estava por lá na região e alguém chamou e fui lá. E a minha menina lá que tinha acesso, na secretária, ela tinha acesso direto à família do apóstolo. Ele é um grande líder para esses países hispânicos, muito ungido. E aí ela me conseguiu colocar em contato com ele. Né? E ele veio falar comigo, fui falar com ele. E, meu irmão, eu fiquei nervoso, eu emendei um portunhol. Ele, né, saía hablando um bocado de coisa lá. E ele fez, calma, meu filho, tranquilo. E eu disse, não, vingas no Brasil, vingas. Mas aí ele parou, me acalmou. Aí, antes de me ouvir, ele... Antes de... Já falando, né? O que eu ouvi ele falando em espanhol e traduzindo. Antes de lhe ouvir, aí ele perguntou, quem é tu padre espiritual? Ou seja, antes de lhe ouvir qualquer coisa, eu preciso saber qual é a tua identidade ministerial. Era isso que ele estava me dizendo na hora. Aí eu, na hora de falar o pai, eu falei logo da árvore genealógica. Eu fiz Kenneth Reagan, Rema, que lá os americanos falam diferente. Rema, Kenneth Reagan Jr., Pastor Bud, Guto Emery, Humberto Albuquerque, eu. Ele disse, agora eu posso lhe ouvir. Eu saí daquilo ali, não, tá pago. O que eu queria aprender aqui, já aprendi. Disse, só vou te ouvir, só vou me relacionar com você quando eu souber quem é a tua... Cara, homens que andam nesse nível de operação de milagres criativos, tem tempo a perder conversando besteira. Quem é tu padre espiritual? Tá, ok, tudo bem, eu posso me associar com você. Fiz, uau. Quem é a sua identidade ministerial, irmãos? Quem te ensinou, quem te treinou, quem te modelou? Isso vai abrir portas para você. A lealdade, presta atenção nisso, a lealdade ela vai criar para você um favor estendido. Um favor estendido. O que é isso, Júnior? Sabe quando Jesus Cristo fala para Pedro, lança a rede? Ele lança, tem a pesca maravilhosas. E os barcos dos amigos de Pedro estavam lá perto, ele chamou. E os caras foram abençoados com a pescaria de Pedro. Tiveram que os 2 barcos carregar os peixes. O que foi que aqueles caras fizeram para ser abençoado com a pescaria de Pedro? Foi Pedro quem emprestou o barco. Foi Pedro que serviu a Jesus. Foi Pedro que ouviu a palavra. Foi Pedro que pescou de novo. Que lançou a rede a segunda vez. Mas o outro barco, o único benefício deles foi: sou amigo de Pedrão. Tem portas de favor em Deus que vai se abrir para você. Que, se ouvir essa expressão, você vai colher o que não plantou. Mas deixa eu te dizer, alguém plantou. E porque você anda em honra, em lealdade, você vai colher onde não plantou, mas alguém que veio antes de você plantou. E na tua geração aquilo aconteceu. Aos 3 anos atrás eu fui convidado para pregar na conferência internacional da Adonep. Ela é feita no Rio de Janeiro. Conferência enorme, os empresários do Brasil inteiro. A Adonep é a Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Os caras são influentes, os caras são fortes financeiramente. Esses caras foram quem trouxeram ao longo dos anos no Brasil o Miles Morrow, o Mike Murdock da vida, o Benny Hinn, esses caras que tinham ascensão ministerial na época. Esses caras foram os primeiros a trazer eles para o Brasil e abrir porta de influência. Aí nessa conferência específica, os caras tinham acesso para trazer gente do Brasil inteiro. Aí estava lá Janduí Araújo, Humberto Albuquerque e eu. A mulher entrou em contato comigo e fez: meu filho, passe seu currículo para a gente ajudar na divulgação. Eu disse: minha irmã, não vai dar certo. Diga aí que Deus falou com vocês para eles. Mas se for para o currículo, para eles virem assistir, não vai dar certo não. Diga aí que esse menino é usado por Deus, vai dar tudo certo. Mas eu estou lá e eu estou vendo aquele o mover do Espírito, irmãos. Naquele lugar. E eu olho para trás de mim, pastor Janduí. O pastor Humberto sempre teve muito carinho com o pastor Janduí. O pastor Janduí pregando, uma unção, um manto sobre ele. Pastor Humberto. No meu momento de pregar, eu preguei. Eu desci, eu ia pregar à tarde para os jovens. Quando eu estou para sair, a esposa do líder, me ajuda, qual é o nome dela? Fugiu agora. Dona Rosane, uma grande profetisa do Senhor. Estou para sair, que eu ia tomar um banho para voltar para pregar. Eu tinha pregado umas 11 horas e ia voltar para pregar às 2 horas. Quando estou para sair, ela segura na minha mão. Ela disse: fica aí que Deus tem algo com você aqui.
Deus falou comigo que tem sobre você uma unção para batizar pessoas do Espírito Santo. Você vai pegar o microfone e volta para o púlpito agora. Só que ela não falou com carinho, ela falou debaixo de uma ordenança profética. Aí eu estou lá, Senhor, o que eu vou fazer aqui agora? A Donep tem pessoas de várias denominações, presbiteriano, batista tradicional, Verbo da Vida, Assembleia de Deus. E eu lembrei de um sonho que Deus tinha me dado 2 meses atrás, de ver homens imponentes, bonitos, bem vestidos de blazer, sendo ungidos pelo Espírito Santo. Na hora eu pensei em muitos versículos, muitas doutrinas. O Senhor disse, olha, nada de doutrina, só conte eles a experiência que você teve comigo no sonho. Eu subi com o microfone, contei a história do sonho e falei isso. Hoje, essa visão se cumpre. Pronto. Mais de 500 pessoas vieram à frente, correndo. Eu lembro de um deputado lá de Goiânia. Ele é goianense, mas ele é deputado no Espírito Santo. Um senhor careca alto. O púlpito assim era bem alto, tinha algumas flores. Ele afastou as flores e ele chorava babando. Pulado assim e por cima do púlpito, gritando. Eu quero Espírito Santo. Eu quero Espírito Santo. Eu olhando aquela cena, eu fiz, meu Deus. Tinha tanta carga de unção lá que quando acabou a pregação, eu subi para tomar banho, almoçar. Eu tomando banho ainda me tremia por inteiro. Parecia que eu estava debaixo de uma carga elétrica. Eu fiz, pai, essa unção não é a minha unção. Não é algo que Júnior carrega. Mas era a lealdade que trouxe um favor estendido. Que trouxe resultados, respaldo, que alcançou pessoas importantes da sociedade. Mas o estar conectado em honra. Tinha 3 gerações ali da palavra da fé. Trazendo uma representação, restaurando o que eles queriam. Restaurar o fogo do Espírito daquele evento. Aleluia. Eu não fui lá por causa do meu currículo. Eu não fui lá porque eu tinha resultados de mim mesmo. Mas por causa de conexões de honra, irmãos. A honra vai abrir portas para você que outra coisa jamais vai abrir. Que a tua inteligência não vai abrir, o teu currículo não vai abrir. Mas a honra abre portas para você. O pessoal do louvor pode vir aqui. Um outro exercício que você tem que ter no teu ministério, que envolve honra, lealdade, é o exercício da gratidão, irmão. Gratidão. Já parou para perceber que os gratos são sempre os mais felizes? É interessante demais. Tá feliz, né, irmã? Os gratos sempre são os mais felizes. Uma coisa terrível, baixa na vida ministerial, são pessoas que cospem no prato que comeu. Pessoas que foram ajudadas, levantadas, que em tempos difíceis alguém foi lá, mas quando ela estava bem, e agora a pessoa que tinha ajudado ela não está bem, viram a cara, deixam, traem, sai falando mal. Eu conheço pessoas que ganharam carro. Eu não sei se você anda ganhando carro por aí. Ganharam motos, viagens internacionais. Mas quando as coisas não estavam confortáveis para elas, elas estavam em reuniões falando mal de alguém que foi usado por Deus tão expressivamente para um dia ajudá-los. Eu fico pensando nisso. A gente vê no mundo pessoas com histórias que foram recompensadas por tão menos, mas alimentam a gratidão. Mas a vez do reino de Deus, sabe o que é isso, irmãos? Ingratidão é uma manifestação de deslealdade. A deslealdade, ela é insaciável. Ela sempre julga que os outros devem algo a ele. Então ela se relaciona querendo, o que vai ser bom para mim? Me dê, me abençoe. E ela está sempre se relacionando querendo. Mas deixa eu te dizer algo, irmãos, ninguém te deve nada não. Você já é agraciado demais, favorecido demais. Não olha para ninguém requerendo dela alguma coisa. Tem pessoas, eu já participei de reuniões, eu tive cultos, que eu tive percepções. Eu cheguei para o pastor, me permita a liberdade, mas o senhor conjecturou hoje dar o carro da igreja para esse ministro? Ele fez como assim? Eu tinha uma nota que isso aconteceu hoje, mas parece que a acidez com que ele trabalhou no púlpito fechou portas para isso. Ele ficava calado olhando para mim. Tem pessoas que a falta de gratidão dela fechou portas para coisas que ela até estavam orando. Tem pessoas que é difícil a gente ajudar elas, porque elas são tão ingratas. A gratidão mantém um fluxo, irmão, de favor de Deus na tua vida.
A gratidão mantém um fluxo de recompensas, de restituição. Tem coisa na tua vida que você orou por restituição, mas às vezes você está fora de frequência. E a gratidão te coloca na frequência onde a restituição vai te alcançar. Seja grato de coração. Os gratos sempre são os mais felizes. Manifeste a sua gratidão. Deixe pessoas saberem como elas são importantes para você. Materialize a sua gratidão. Todo ano eu gosto de programar férias, viajar com minha família, filhos. A gente tem uma dinâmica. Eu geralmente passo o ano inteiro, em feriados como esse, de São João, pregando em eventos, pregando em reuniões. E aí sacrifico meus filhos. No período de férias eu gosto de viajar com eles. A gente sempre tem algumas férias bem programadas. Para esse ano eu fiz, Beca, eu não quero viajar para longe não. Eu quero voltar lá no meu interior. Eu quero ver umas figuras lá, eu quero rever algumas coisas. Eu quero que o menino veja um lugar que eu fui criado. Eu passei de carro bem devagarzinho na casa onde morei, nas ruas que passei, lugar que eu jogava bola. Eu parecia um velho contando para o meu menino todas as histórias. E eu tinha feito isso há uns 10 anos atrás, na época era só eu e Rebeca. Mas esse ano, em janeiro, eu fui lá na casa de uma pessoa que tinha muito carinho. Deve me lembrar que tinha até foto com ele aí. Que era um diácono da nossa igreja lá naquela época, que era um irmão chamado irmão Dadá. Dadá e a Maria, eles eram diáconos lá. E tivemos com ele, comemos na casa dele esse ano. Ele está todo durinho ainda. Eu disse, Dadá, tu lembra quando eu vim aqui, acho que 2012, 2013. Eu vim com o carro, tu estava aqui em cima, fazendo algo de pedreiro. E eu pude falar isso para você. Eu queria falar isso de novo, na frente de Rebeca e dos meus filhos, da minha mãe estava lá também. Eu queria agradecer a importância que você teve em nossas vidas. Porque quando eu era criança, morando lá em Lagoa de Vaca, nossa igreja lá em Surubim, meu pai não vinha fim de semana. E quando meu pai não vinha, não tinha como a gente ir de carro para a igreja. E quando meu pai não vinha, era sinal que ele não estava com dinheiro para vir. Então, o suprimento de comida não era o melhor daquela semana. E eu lembrando para ele, Dadá, tu lembra que você cortava o nosso cabelo de graça aqui? A gente comia muito aqui na tua casa, aqui Dona Maria fazia umas galinhas guisadas, uns capão gostoso. A gente ficava rindo, lembrando disso. E eu pude falar para ele algo que eu já tinha falado há 10 anos atrás. Eu disse, Dadá, um dia você vai chegar diante de Jesus. E Jesus vai dizer para você, tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Você pode ficar em pé? Você também que está aí online. Um dia Jesus vai dizer para você, eu quis cortar o cabelo e você cortou de graça. Eu lembro da que você pegava a Belina, ele tinha uma Belina. Ele tinha 5 filhos. Ele botava os 5 filhos. Ele tinha 5 filhos, mas 3 é que acompanhavam, 3 meninas. E era eu, meu irmão na época, depois que veio minha irmã. A gente ficava na mala da Belina, acocorado. A bicha chega aí empinada. Ele botava os caixas de som e a gente ia para os sítios fazer evangelismo. A gente pendurava a caixa de som, falava com alguém, ligava a tomada e começava a cantar o cantor cristão. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Eu gostava de cantar uma música, não era uma música do hino, mas era Jesus é a aliança entre... E era desafinado desde aquela época. Mas isso marcou, porque isso foi criando paixão no meu coração. E Dadá falava para minha mãe, Fátima, se Carlinho não vier, meu pai, diga aí que eu levo o menino para a igreja, porque menino não pode ficar sem ir para a igreja. E eu lá com Dadá falando, Dadá, estou com 40 anos agora. Aqui sou homem de Deus, minha esposa mulher de Deus. E meu irmão quando ele tinha 8, 9, 10 anos, você foi tão importante para a gente. Eu acredito que eu não teria chegado a fazer o que eu faço hoje, a ser o que eu sou hoje, se não tivesse a sua participação. Eu aprendi, irmãos, que sabe quando você teve professores no seu maternal, na sua alfabetização, e talvez alguns aqui tiveram professores no seu graduação, doutorado, pós-doutorado. Não tem como você comparar o nível de ensino de um com o outro. Mas sem esse, não teria esse. Esses foram importantes naquele momento da tua vida. Tem pessoas passando na tua jornada que talvez você compare com as que estão hoje e diga, rapaz, eles nem eram tão sabidos, tão ungidos. Mas naquele momento da tua vida, eles foram Jesus para você. E eu penso que nós como ministros devemos ter essa gratidão.
Você chega perto do Bispo Guto, é impressionante a cultura de honra que o Bispo Guto tem. Você chega perto dele e ele faz você se sentir especial. Você vem para uma conferência, ele fez: Júnior, obrigado, rapaz, pelo trabalho de vocês, obrigado pelo serviço nas igrejas. Eu disse: meu bispo, boa noite. Eu agradecer. Eu sou feliz, protegido, abençoado, sou guardado aqui. Eu que tenho coisa para falar, mas ele faz você sabe que o cara é ele, mas ele faz você sentir especial. Pelo exercício da gratidão, da humildade. Meu irmão, nós devemos abraçar esse espírito. E em sua jornada, sabe quando Jesus Cristo manda os 10 leprosos e apenas aquele um volta para agradecer, Jesus reclama: cadê os outros que não voltaram para dar glória a Deus? A sua gratidão dá glória a Deus, irmãos. Sua gratidão dá glória a Deus. Seu coração grato, seu coração humilde. Eu queria terminar esse momento de aula abrindo espaço. Vocês aqui, o pessoal que está lá pode ficar com liberdade também. Eu queria abrir espaço para você dar umas voltinhas aqui hoje aqui. E talvez tenha alguém que você precisa agradecer, reconhecer, ou alguém que você precisa encorajar, dizer para ele: ei, eu acredito no seu chamado. E eu queria te convidar a honrar a Deus. Como? Honrando uns aos outros. Se eu te reconheço como homem de Deus, se eu te reconheço como mulher de Deus, eu estou reconhecendo que Jesus enviou você na minha vida. Então vamos dar espaço aqui, vamos honrar a Deus, honrando uns aos outros. Procura alguém aqui para você agradecer, materialize a sua honra. Talvez tenha alguém aqui que você precisa voltar lá e dar uma palavra, um abraço, dar um pedido de perdão, dar uma oferta. Mas seja a resposta de Deus para alguém hoje aqui. Agradeça, ore por alguém, procura alguém para orar, procura alguém para encorajar, procura alguém para ofertar, dizer para ela: ei, meu irmão, eu acredito em você. Eu acredito no plano de Deus na sua vida. Honre a Deus honrando alguém da parte de Deus. Diga para alguém: eu acredito em você. Eu acredito no teu chamado. Eu acredito na unção que opera em você. Pastorzão.